Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. O vídeo de hoje, a pedido de muita gente, Vânio, fala pra gente um pouco da sua história, o porquê você precisa desse veículo, fala sobre sua deficiência, fala um pouquinho sobre você. Então, gente, hoje vai ser mais um vídeo contando minha história e explicando o porquê eu preciso tanto desse carrinho, gente. E eu pretendo fazer o último vídeo, gente, falando sobre isso, porque já está cansativo, já está um pouco até chato para mim mesmo. Mas antes de eu começar, gente, eu queria pedir por favor, gente, já somos 3K, pelo menos 200 likes nesse vídeo, gente. Eu peço a vocês, assista o vídeo até o fim e dá like, gente. Eu preciso de coração. Eu preciso de coração mesmo, gente. Eu peço a vocês que gostam de mim, que gostam da Jaque, deixa seu like. Eu preciso de 200 likes nesse vídeo, para o YouTube poder divulgar mais e quem sabe tocar em algum anjo para poder estar me ajudando. Gente, eu tenho 40 anos, sou de Sergipe. Nasci numa cidade chamada Moita Bonita. Nasci uma pessoa perfeita, né? Nasci sem problema de saúde nenhum, mas aí morava no sítio. Infelizmente lá eu tive bronquite, sarampo e pneumonia, quase tudo ao mesmo tempo. E nisso, gente, acabei passando muito mal, ficando mais internado do que em casa e por isso não consegui andar. E de lá para cá, minha mãe teve uma luta muito grande comigo, entre internações e... Pausa um pouquinho, bora de som. Gente, desculpa, eu pausei porque estava um som tocando e o pessoal me chamando. Eu pausei um pouquinho. Então, gente, aí eu peguei bronquite, como eu disse, peguei sarampo e pneumonia. E isso acabou me transformando numa pessoa deficiente. Nunca andei, gente. Nunca andei. Mas agradeço a Deus porque estou vivo, né? Eu sou de uma família de cinco irmãos comigo. Entre eu e minha irmã, somos dois cadeirantes dentro de casa. Minha irmã com 35 anos e eu com 40. Nós somos cadeirantes os dois. E aí, gente, começou uma batalha de minha mãe para poder cuidar de mim. Os médicos disseram que eu não ia escapar, gente. Que não ia ter jeito para mim. Que infelizmente eu ia morrer. Porque a saúde minha estava muito debilitada. Mas só que Deus disse, não, ele não vai morrer. Ele vai sobreviver. E aí minha mãe não desistiu de mim. Lutou e Deus também não desistiu. Porque Deus tinha projeto em minha vida. E aí, beleza, fiquei bem. Graças a Deus, quando eu completei 11 anos, fiquei bem. Comecei a andar, gente, com aquele aparelho nas pernas. Eu nunca mostrei meu corpo todo, mas hoje estou mostrando, a pedido de vocês. Andando com aquele aparelho na perna. Aí, com as moletas aqui debaixo do sovaco, e comecei a andar. O médico disse, olha, vou andar, porque com o tempo pensar dos nervos retal, e ele começa a andar sozinho. Que nada, gente. Era um sofrimento, gente. Um peso de mais de não sei quantos quilos nas minhas pernas. Eu já era mais magro do que eu sou hoje. Tomei logo uma queda, caí para trás de Robocop. Caí duro. Quando levantei, quebrei o braço. Esse braço aqui eu quebrei. Lá vai, meu pai era vivo ainda. Corre ligeiro para o hospital para me levar. Chega lá, encanou meu braço, botou a atadura. Beleza. Passou. Meu pai era caminhoneiro, gente, e eu morava aqui no Marcos Pérez 2, é uma cidade aqui do interior de Sergipe. A grande Aracaju, melhor dizendo, né, amor? Cidade não, amor, um bairro. Não, Socorro não é bairro, é uma cidade, Socorro, que lá no Marcos Pérez 2. Aí, meu pai era caminhoneiro e queria, desculpa, gente, queria morar no interior, Moita Bonita de novo. Porque a profissão dele lá era melhor. Tudo bem. Com 11 meses que a gente estava lá, meu pai morreu. E aí minha mãe ficou com 2 cadeirantes e 3 andando, 5 crianças. Sem emprego, sem casa própria
E aí a minha mãe se virou nos 30. Ela foi o verdadeiro super-herói. Ela se transformou homem, mulher, mãe, pai e nos criou. Abaixo disso foi ela. Beleza, conseguimos fazer nossa casa própria. Mas aí minha irmã teve um problema de saúde. Além dela ser cadeirante, ela teve um problema de coração, gente. E aí minha mãe precisou vir para a capital para cuidar da saúde dela. Quando nós chegou aqui, gente, desculpa eu estar parando, porque toda hora chega gente, oh meu Deus, só Deus na causa. Aí, por causa que minha irmã teve um problema de coração, passou 13 dias internada, aí minha mãe teve que morar aqui em Aracaju. Chegamos aqui em Aracaju, e aí ficamos morando, né? Minha mãe alugou casa, né? Que a gente não tem casa aqui, aí minha mãe conseguiu alugar casa aqui e viemos morar. Aí nessa luta toda, gente, de minha mãe cuidando de mim e de meus irmãos, e de uma cadeirante que era minha irmã também. Beleza, quando o tempo se passou, Jesus me presenteou Jaque na minha vida. Jesus me presenteou Jaque na minha vida e eu casei, né? E Jesus nos deu Isis, que é a nossa filha que tem 10 anos, que a gente ama demais. E aí começou outra luta. Eu tive que alugar uma casa para conviver com Jaque e Isis. Quer dizer, Isis não era nascida ainda. E Jaque não estava grávida ainda. Aí nós alugamos uma casa para morar. Aí com 10 meses depois ia nascer, não foi, Jaque? Foi. Na nossa casa que a gente já estava alugada. Aí foi uma penitência, gente. Viver com salário mínimo para pagar aluguel, água, luz e além disso comer. Ah, gente, 10 meses que a gente tava morando na casa, tá, gente? Não foi eu tava com 10 meses, não. Não, 10 meses já morando sozinhos. Depois de 10 meses ela engravidou e nasceu. Aí a luta foi para ver com salário mínimo. Para pagar aluguel, água, luz, etc. Aí Jaque foi aprender uma profissão. Ela vendia acarajé, né, amor? É sim. Ela vendia acarajé. E no meio de tudo isso, o Vânio teve depressão e síndrome do pânico. Aí veio a depressão, gente, a tristeza. Talvez saudade de minha mãe, que eu nunca saí da casa dela. Acostumado tudo ali, né? E aí depois eu passei a ser chefe de família, ser o homem da casa, algo novo que eu nunca tinha experimentado. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que me deu depressão, síndrome do pânico, gente, e a merda voou do força, gente. Eu fiquei crise, mais crise, morre, mas não morre, mas Jaque não desistiu, Deus não desistiu, e eu estou aqui para contar a história. E aí, hoje Jesus nos presenteou. Hoje eu tenho uma casinha, minha casa, minha vida, que Jesus nos presenteou, a gente não paga aluguel mais. Porém, Jaque não pode trabalhar, por quê? Porque ela cuida de mim. Eu preciso dela 24 horas. Infelizmente, gente. E a acarajé ela pode vender, porque nosso bairro hoje é um bairro simples. É uma zona de expansão, um bairro novo, e não tem movimento. E aí, para mim ir para o centro da cidade, eu tenho que pegar 2 ônibus. E nos ônibus eu passei 2 apuros, gente. Uma pessoa síndrome do pânico, ficar enganchado no elevador, meu Deus do céu, foi a morte. Eu não sabia se eu mijava, se eu fazia cocô. Isso de nervoso. Não era que eu tive vontade que eu me cago nas calças, não. Era um nervosismo ali na hora, se eu gritava, então ninguém. É loucura mesmo. Beleza. Aí, gente, eu precisei fazer uma campanha para poder comprar uma cadeira de roda motorizada. Para mim poder ter uma livre, para lá e para cá, né? Mobilidade, né? Para poder ter minha mobilidade. O que acontece? Depois eu pensei, meu Deus, se Deus permitir que eu consiga a cadeira de roda motorizada, eu vou ter que andar de ônibus do mesmo jeito. Aí Jesus tocou num escrito e disse, não, compra um carrinho, com 10 mil dá para comprar um carrinho. Porque a cadeira de roda custa de 13 a 14 mil, você compra um carrinho com 10 mil, sua esposa já tem a teoria, depois ela pega a prática, e aí para você ir no médico, para você ir ver suas coisas melhor. E aí, gente, eu estou precisando da ajuda de vocês. Até agora eu estou com R$1.260. Porque as pessoas me ajudaram. Falta muito, gente. E eu preciso muito, de coração, gente. Gente, não é legal estar pedindo, gente. Não é legal. Eu peço a minha vida toda.
Eu não criei canal para pedir, eu não criei canal para ficar famoso, mas cheguei no ponto que eu estou precisando de vocês. Estou precisando. Gente, não importa o valor que vocês podem me dar, R$ 1, R$ 2, R$ 3, não importa, gente, mas eu preciso bastante. Aqui na descrição do vídeo, gente, vai ficar a minha campanha. A minha campanha não, desculpa, eu estou até nervoso. Vai ficar o print, o Pix e a conta aqui na descrição do vídeo. E eu vou pedir para minha esposa também, que eu não sei, colocar na tela desse vídeo também, né, amor? Na tela desse vídeo vai ficar aqui, amor. É sim, ó. Aqui vai ficar o número do meu Pix, e aqui eu vou tentar colocar o número da conta. E também vai estar na descrição, gente, R$ 1, R$ 2, o que vocês quiserem, o que Deus tocou no teu coração. E agora, a pedido de alguns inscritos, eu vou mostrar a vocês o porquê eu preciso desse carro para fazer tratamento imediatamente. Minha coluna, cada dia, gente, está mais atrofiada. Eu não queria mostrar isso, porque se eu mostrar, tá fazendo drama para poder ganhar, não é drama. E se fosse drama? Tirando as cirurgias que Vânio tem pelo corpo, gente, que não Tem são 8 cirurgias. 8 cirurgias nas pernas, para ver se andava. Infelizmente não andei. Então, gente, olha, cada dia que passa, eu estou ficando mais atrofiado. Olha como está a minha coluna, gente, olha. Essa está a minha coluna. Olha aqui de lado também. Aqui está a minha coluna. Assim de frente não dá para ver bem, não. Mas me só vai pausar e vai mostrar aqui as costas as minhas costas. Se mostra e fala, amor. Olha, gente, ele já assim, espera aí, amor, não baixa agora não. Ele já assim, gente, você já percebe que esse ombro aqui é mais alto do que o de lá, porque a coluna dele tá ficando assim, tá, gente? E cada dia mais, gente, cada dia tá piorando, porque eu preciso fazer tratamento, preciso cuidar para não piorar. Ele precisa fazer fisioterapia. Levanta, amor. Deixa eu mostrar, gente, aqui. Olha, gente, como tá. Abaixa um pouco, amor. Tá vendo? Tá uma cava na coluna dele, ó. A mão entra. Olha, gente, é um S. Aí a coluna dele, o certo era ela vir aqui, mas não, ela tá aqui, gente, ó. Ela vem assim e aqui ela afunda pra vir pra aqui. Então ele sente muita dor. Ele sente muita dor. Essas manchinhas que tem no corpo dele foi do catapora que ele teve. Aí o lado de cá, tá vendo, gente, ó, esse ombro é bem mais baixo por causa da coluna. Então a coluna ela tá aqui, gente, ó. Ela fica aqui, que no caso era para ser aqui. Ela vem, aí veio pra cá. Aí precisa fazer tratamento. E nisso, gente, por isso, gente, que eu tenho que fazer esse tratamento, gente. Por isso que eu preciso desse carro, gente. Fisioterapia direto. Para poder, pelo menos 3 vezes por semana, gente, eu poder estar no centro da cidade, para poder fazer minha necessidade. Não só, gente, a coluna dele atrofiou, como as pernas também. Não estira, gente, não passa disso. Ele não puxa, ó, a perna dele não vem mais. Ele sente, tá vendo? Mas a perna dele não vem mais. Não passa daqui, atrofiou. Já atrofiou as pernas dele. As pernas dele não estica, é só isso aqui. Então ele só fica assim. Assim, no caso, fica assim. Ele fica sempre assim. E eu, pra diminuir, a dor, gente, das minhas costas, eu faço o quê? Eu fico quase todo o tempo, quando eu tô sentado, assim. Assim, ó. Que diminui mais a dor. Eu não sinto tanta dor. Mas se eu ficar assim, gente, olha, reto, eu não aguento ficar meia hora. Já fico só o pau da rabiola. E por isso ele fica muito tempo deitado, gente. Que o médico falou, quanto mais tempo deitado ele ficar, melhor pra mim, melhor vai ser. E aqui, gente, eu tenho cirurgia aqui. Eu tenho cirurgia aqui. Eu tenho cirurgia aqui de baixo, aqui do lado. Eu tenho cirurgia aqui de baixo. Eu tenho cirurgia aqui no quadril. No outro quadril. E é assim, gente. Eu preciso muito de vocês. Não queria estar aqui pedindo isso. Não queria criar canal para pedir, porque não é minha índole. Quem me conhece sabe. Se eu estou pedindo, é porque eu preciso de verdade de vocês. Então,
Não, eu não queria mostrar, porque senão vai ter aqueles críticos, tá mostrando porque para poder usar a mente do povo, não é isso. Aqui vocês pediram, alguns inscritos me pediram, mostra agora na verdade como é. Então é isso aí, gente, é um desabafo, é um pedido de socorro mesmo, é ajuda. E se vocês gostaram, compartilha, gente, me dá um like aí e nos ajuda, gente, nos ajuda de coração. E eu quero agradecer a vocês de coração a todos, as pessoas do canal, do nosso grupo, TV Jaque Barreto, obrigado. Estamos muito gratos pelos 3K, né, amor? Feliz. Os 3K, espero que chegue mais. E é isso aí, velho. Obrigado. Agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem curtido. Isso mesmo. E que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Jesus nos permitir.